Feliz sábado, pessoal! Desejamos que todos estejam bem. Todos estejam bem. Passando para avisá-los que o culto de pôr do sol está de férias. Mas logo, logo nós voltaremos. Hoje nós teremos uma reapresentação com o pastor André Masson. Desejamos que vocês tenham uma ótima programação e até breve nós estaremos juntos novamente. E nós desejamos a todos um feliz sábado. Coraçãozinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Feliz sábado. Vamos orar para começar o nosso programa.
Querido Deus dos céus, te agradecemos pela semana que passou. Sabemos que muitos de nós tivemos dificuldades, mas também tivemos muitas alegrias, muitas bênçãos. Apesar de qualquer circunstância, te agradecemos por ter chegado sábado, um momento de descanso, um momento de proximidade, que o Senhor possa nos ajudar a recuperar, nos aproximar de Ti. Esteja conosco durante essa programação. Isso que eu te peço por Jesus. Amém.
Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória. Seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que promete
momento. Querido Deus, nosso amado Pai, louvamos o seu nome por mais esse momento, esse culto de pôr do sol, onde tantas pessoas já estão conectadas, acompanhando, outros irão acompanhar à frente e já expuseram aqui os seus pedidos pela família, por saúde, proteção, tantos agradecimentos também. É o momento que temos que nesse programa em que entregamos em Tuas mãos, ó Pai, todos esses pedidos e todos esses agradecimentos. O Senhor, como um Deus poderoso, de acordo com a Sua santa vontade, atenda, Senhor Deus, a esses pedidos, a esses necessitados, esses que estão clamando por uma mudança de vida, por uma cura, por uma estrutura melhor de trabalho, por uma organização financeira melhor, pela família, Senhor Deus, que é a base da sociedade. Que o Senhor abençoe todos esses queridos irmãos e amigos que estão aqui já colocando os seus pedidos. Abençoe também, Senhor Deus, o restante deste culto de pôr do sol. É o que pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Não sei se é você. Tem mais uma música? Tem mais uma.
Feliz sábado para você que está acompanhando a gente pela internet. São muitas pessoas, a gente acompanhou aqui alguns pedidos, alguns agradecimentos. E o início desse sábado, tão gostoso a gente fazer assim juntos, com gente de tanto lugar, conectado aqui com a gente. É a bondade de Deus que nos reúne aqui nesse início de sábado. É a bondade de Deus que encerrou essa semana, é a bondade de Deus que nos trouxe esse descanso. É a bondade de Deus que nos traz a esse bom lugar. Eu quero fazer mais uma oração para a gente começar essa reflexão desse momento reservado para o estudo da palavra. Se você, onde você estiver assistindo a gente, se você estiver em casa, se você estiver ainda no trânsito tentando chegar em casa, você que mora nessa loucura que é a cidade de São Paulo, mas que está conectado com a gente, se conecta com Deus agora, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse sábado que se inicia e pela oportunidade que nós temos, pela Tua bondade e misericórdia de estarmos vivos nesse momento, honrando, celebrando e louvando o Teu nome pelo início desse sábado. Obrigado por esse espaço que nos permite organizar esse encontro virtual e também presencial com algumas pessoas para cultuar o Teu nome e receber o nosso dia tão especial que é o 7º dia do Senhor, o sábado do Senhor. Que o Senhor conduza, o Teu Espírito traduza aquilo que vai ser dito nesse momento, é o que eu te peço por Jesus, amém. É uma alegria estar aqui na igreja de Santo Amaro. Eu quero agradecer o convite do Becker, agradecer o convite do pastor Mauro Dias, que é um amigo tão especial do coração. É sempre bom estar na sua casa, pastor, ainda mais na companhia de toda a minha família. Hoje é dia do irmão, poder estar um pouquinho com o meu irmão também aqui, que tem um carinho tão grande para essa igreja e foi quem conectou a nossa família de maneira tão especial e de coração à igreja de Santo Amaro, de maneira que lá em casa a gente é apaixonado por essa igreja, graças ao carinho que vocês têm pela nossa família, ao período que o meu irmão foi pastor aqui dessa igreja. E ele ainda mora na rua dessa igreja, ainda para tornar tudo mais gostoso ainda. A gente vai refletir nessa início de sábado em Mateus capítulo 19. O episódio que acontece ali em Mateus capítulo 19 é o episódio de um jovem, do verso 16 em diante, que se aproxima de Jesus, querendo saber de Jesus o que ele precisava fazer de bom, o que ele precisava fazer de bom para alcançar a vida alegradora. Ele queria saber o que ele precisava fazer para alcançar a vida eterna. Vida eterna aqui nesse texto, e eu já leio o primeiro verso, Mateus 19, verso 16, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? A pergunta desse jovem é singular, primeiro, porque ele era um jovem rico. O texto vai dizer que ele tinha muitas propriedades, ele era bem sucedido na vida, ele tinha muitas posses, ele tinha tudo aquilo que a vida podia oferecer de bom, mas ele ainda não estava satisfeito. Ele queria saber o que ele precisava fazer a mais para conseguir algo na vida que ele não havia encontrado nas questões materiais desse mundo. Quando o texto bíblico nos evangelhos nos fala de vida eterna, os evangelhos não pretendem apenas nos trazer à memória ou nos aludir àquela vida futura por vir. Não se trata de uma vida escatológica apenas. Nos evangelhos, vida eterna significa vida plena a partir de agora. A vida eterna começa para mim e para você quando nós aceitamos Jesus. Quando a gente nasce de novo no tanque da água e do Espírito, a gente nasce para a eternidade, de maneira que a vida eterna já começa aqui e agora. Aquele jovem queria saber o que ele devia fazer para conseguir uma vida alegradora. A história continua e diz que Jesus responde assim: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A resposta de Jesus é curiosa, porque Jesus leva a conversa no nível superficial que aquele jovem apresenta. O que eu preciso fazer para ter uma vida alegradora? O que eu preciso fazer para ter paz? O que eu preciso fazer para receber bênçãos? E Jesus fala assim: você quer ter uma vida alegradora? Guarda os mandamentos. Essa é a beleza da resposta de Jesus, está no fato de que Jesus compreendia os mandamentos como algo que nos oportuniza uma vida alegradora aqui. Não somos nós que guardamos os mandamentos, são os mandamentos que nos guardam, são os mandamentos que nos protegem, são os mandamentos que nos cercam, são os mandamentos que nos trazem uma vida alegradora, que nos protegem do sofrimento. Você quer ser feliz, você quer ter um casamento feliz? Não traia. Você quer ter liberdade? Não roube, não mate. Você quer ter alegria e bom convívio com os seus? Não minta,
não faça falso testemunho, não fofoque. Percebe? São os mandamentos que nos protegem. Curiosamente, Jesus responde justamente com os 6 mandamentos sociais. Há 10 mandamentos na lei de Deus, 4 se referem à nossa relação com Deus e 6 à nossa relação com o nosso próximo. No verso 18, o jovem responde assim: quais? Perguntou o jovem a Jesus. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. No verso 20, o jovem replica dizendo assim: tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Aquele jovem, além de ser bem sucedido na vida, ele também era um bom religioso. Aquele jovem, além de ser alguém que tinha cumprido o seu plano de carreira à risca, e o cumprir do seu plano de carreira tinha feito dele alguém muito bem sucedido, ele também era um bom religioso e um bom guardador de mandamentos. Mas parece que o fato dele ser um bom religioso não era suficiente para lhe dar uma vida alegradora. Ser um bom guardador de mandamentos não fazia dele alguém tão feliz ou tão abençoado como ele esperava ser. A pergunta dele a Jesus é: quais? Porque todos estes eu já tenho observado. É como se ele quisesse dizer assim: manda mais mandamentos, porque eu sou um bom guardador de mandamento, eu sou um responsável, eu sou disciplinado, eu consigo obedecer. Se o Senhor me mandar mais 10 mandamentos, eu vou guardar esses 10 mandamentos a mais. O que eu preciso fazer a mais para ter uma vida ainda mais alegradora? Entendendo o que o jovem queria e o que o jovem precisava, Jesus provoca uma reflexão muito mais profunda. Ele diz assim no verso 21: entendi. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vírgula, aposto. Entre vírgulas, aposto. Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres, vírgula, fecha o aposto. Depois vem e segue-me. Se nós tirarmos o aposto, a gente pode ler esse texto assim: se você quer ser perfeito, vem e segue-me. Porque perfeição na Bíblia não tem que ver com ausência de pecados. Perfeição na Bíblia não tem que ver com impecabilidade. Perfeição na Bíblia tem que ver com seguir Jesus. Se você quer ser perfeito, me segue. A recomendação de vender tudo e dar aos pobres era uma recomendação circunstancial. Não é que para você ser salvo ou para ter a vida eterna você precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres. Não, essa não é uma recomendação universal. Essa é uma recomendação circunstancial de Jesus, porque Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem. Então ele diz assim: você quer mesmo ser perfeito? Abre mão daquilo que lhe dá segurança. Abre mão daquilo em que você deposita a sua fé. Abre mão daquilo em que você deposita a sua previdência. Vende tudo que você tem. Você está depositando a sua paz naquilo que não é Deus. Você está depositando a sua paz nos seus bens. Você está depositando a sua paz na sua reputação. Você está depositando a sua paz e a sua segurança no seu status. Você está depositando a sua paz no seu status acadêmico, nos seus negócios, no seu emprego, na sua boa posição social. Onde você está depositando a sua paz? Jesus está dizendo assim: você quer mesmo isso que você está procurando? Você quer a paz plena, a vida alegradora? Abre mão de tudo aquilo que lhe dá segurança e depois me segue e faz de mim o seu único objeto de segurança. Deposita em mim a sua fé, em mim a sua paz. Sabe, esse é o grande problema quando a gente pensa a respeito disso. Aquele jovem queria bênçãos de Deus, ele queria bênçãos de Jesus. Jesus oferece aquilo que há de mais importante. Jesus oferece a sua presença. Mas não é a presença de Jesus que aquele jovem quer. Aquele jovem quer bênçãos. Ele faz Jesus apenas um meio para conseguir as coisas boas que deseja. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que aquele jovem queria as coisas ruins, ele queria coisas boas, mas o problema é que ele queria essas coisas boas mais do que ele queria Jesus, porque o texto termina aqui nesse momento dizendo assim, verso 22: tendo porém o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele não aceitou o convite de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus para ele era apenas um meio para que ele conseguisse as coisas boas que ele queria. Há um texto que há alguns meses vem me acompanhando e vem me incomodando profundamente.
João capítulo 14, verso 27. Jesus diz assim aos seus discípulos: deixo-vos a paz. Sabe, paz é precisamente aquilo que aquele jovem buscava. Paz é o shalom. E shalom não tem que ver apenas com um tipo de paz que é a ausência de sofrimento. Shalom quer dizer a estabilidade, o bem-estar, a estabilidade de todas as coisas. Sabe quando todas as coisas na vida estão em ordem? Shalom é mais do que a paz individual, é uma paz social também. Shalom não é apenas uma paz social, mas também é uma paz política, porque se desejava shalom para uma nação. A nação de Israel desejava shalom para a nação. Shalom era um estado de sociedade em que as desigualdades não existiam ou eram dirimidas. Era um estado de plena justiça. Quando se desejava shalom, não se desejava apenas um bem-estar para mim, mas um bem-estar para todos. Jesus então vira para os discípulos e diz assim: deixo-vos a paz. Mas não é qualquer paz. Jesus diz assim: a minha paz vos dou. Não vou lá dou, porém, como o mundo a dá. Existe um tipo de paz que é a paz que o mundo dá. E geralmente é esse tipo de paz que a gente busca. A paz que aquele jovem buscava não era a paz que Jesus dava. A paz que aquele jovem buscava era a paz que esse mundo podia oferecer. E tantas vezes nós buscamos paz nos termos que esse mundo pode oferecer. É isso que desejamos. E não são coisas ruins, tantas vezes são coisas boas e legítimas. A gente faz de Jesus apenas um meio para que a gente alcance a paz que buscamos. Nós desejamos ter filhos saudáveis. Nós desejamos ter um casamento feliz. Nós desejamos ter uma vida bem-sucedida. O problema é que tantas vezes nós desejamos mais isso do que desejamos Jesus. Sabe, essas coisas são boas. Eu não estou dizendo que você está trocando Jesus por coisas ruins. O problema é que às vezes a gente quer a cura de um filho que está à beira da morte mais do que a gente quer Jesus. De maneira que a presença de Jesus não nos basta, ela não nos é suficiente, porque de fato nós não queremos Jesus, nós queremos aquilo que Jesus pode fazer. O problema é que às vezes Jesus está oferecendo aquilo que tem de mais importante, Ele está oferecendo a sua presença, mas nós não queremos a presença de Jesus, porque nós não queremos a paz que Jesus nos dá, nós queremos a paz que esse mundo nos dá. Nós entendemos paz em termos de resolução das nossas questões, dos nossos desejos e dos nossos sofrimentos. Sabe, o que esse texto de João 14, 27 me ensina é que Jesus quer nos livrar do sofrimento desse mundo, mas Ele também quer nos livrar do tipo de paz que esse mundo oferece. Quando aquele jovem busca esse tipo, a paz, o bem-estar, a vida alegradora, a vida eterna, Jesus fala assim: você quer ter a paz? Guarda os mandamentos e você vai ter uma vida alegradora. Mas se você quer ter algo mais especial, abre mão de depositar a sua paz e a sua fé nessas coisas e me segue. Faz de mim a única coisa que importa. Jesus ofereceu para aquele jovem a sua presença, mas aquele jovem não queria a presença de Jesus. Ele queria aquilo que Jesus podia dar a ele, mas não queria Jesus. Ele queria a cura, mas não queria o médico. Ele queria a salvação, mas não queria o Salvador. Você entende? O que será que a gente tem buscado? A gente tem buscado Jesus como um meio para a satisfação dos nossos desejos, ou temos buscado Jesus porque a sua presença nos baste? Ele curando ou não o nosso filho, a sua presença basta. Ele resolvendo ou não as questões do meu casamento, a sua presença basta. Ele dando a mim o sucesso que estou buscando ou não, a sua presença basta. Porque o que me interessa é Cristo Jesus, não o que Ele pode fazer. A minha paz vos dou, não vou lá dou, porém, como o mundo a dá. Eu não sei o que você tem buscado, mas talvez nesse momento Jesus esteja oferecendo para você aquilo que é mais importante. Ele está oferecendo para você a própria presença dEle. Mas você está buscando outra coisa. Quando Jesus oferece a presença dEle para aquele jovem, Ele olha para os discípulos de Jesus. Eu fico imaginando que Ele olhou para os discípulos de Jesus e falou assim: puxa vida, não parece tão interessante a vida de quem segue Jesus.
É verdade, às vezes parece que a vida dos seguidores de Jesus não é tão bem sucedida assim, não é tão atrativa, não é tão interessante. Aquele jovem era muito rico, muito bem sucedido, sentava nas mesas mais importantes, com as pessoas mais importantes, ele andava com as pessoas mais importantes. Ele olha para quem segue Jesus, para quem largou tudo para seguir Jesus e fala assim: é isso que eu vou ser? É para eu ser como um desses seus discípulos? Não, esse tipo de gente eu não quero ser. Sabe por quê? Porque tantas vezes aquilo que para nós é sucesso, para Deus é ilusão. Enquanto que aquilo que para Deus é bênção, para a gente é fracasso. É por isso que tantas vezes a bondade de Deus não é por nós reconhecida e entendida. Porque tantas vezes a bondade de Deus soa para nós como algo que não nos agrada, como algo ruim. A história não acaba aqui, ela continua, e eu quero destacar o final dela. Porque quando o jovem rico vai embora triste, sem aceitar o convite para seguir Jesus, o texto continua no verso 27. Então lhe falou Pedro. Pedro faz a pergunta que eu queria fazer. Eu gosto de Pedro, porque Pedro ele geralmente pergunta aquilo que eu queria perguntar. Ele ficou indignado com aquela história. Ele viu aquela cena e ele falou assim no verso 27. Então lhe falou Pedro: Senhor, e a gente? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? É como se Pedro dissesse assim: tudo bem, o Senhor prometeu para ele que ele ia ser perfeito, que ele ia encontrar o shalom, que ele ia encontrar a vida eterna, que ele ia ter uma vida alegradora se ele vendesse tudo que ele tinha, abrisse mão de tudo e te seguisse. Mas e nós? Porque parece que para a gente a vida não está tão alegradora também, a vida também é difícil. E o Senhor lembra? A gente abriu mão de tudo para seguir o Senhor. O que a gente vai ganhar com isso? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida. A promessa de Jesus estava em outro lugar. A promessa de Jesus estava em algo que era eterno e não em algo que esse mundo pode oferecer. Porque o que esse mundo tem para nos oferecer é perecível. Não há nada nessa vida que seja perene. O problema é que o nosso coração anseia por aquilo que é eterno. Porque lá em Eclesiastes 3, verso 11, é dito que Deus colocou no nosso coração a eternidade, o desejo pela eternidade. E não há nada nessa vida que possa saciar o desejo pela eternidade, porque nada nessa vida é perene. O que o nosso coração anseia está em outro lugar, não está aqui. Eu encerro contando uma história tão conhecida, e talvez você já ouviu de tantas formas essa história, mas eu resumo nesses segundos que tenho para encerrar essa mensagem. A história de 2 missionários que se casaram quando ainda no seminário, eram da mesma cidade, e então eles receberam um chamado para serem pastores na cidade de onde vieram. Compraram uma casinha e começaram a pastorear uma igreja. Logo no 2º ano do seu ministério, eles foram enviados como missionários para um país em que o cristianismo era proibido, e eles aceitaram o desafio. Eles iam ficar 5 anos nesse país distante, e eles foram. Acontece que chegando lá naquele país, hostil ao evangelho, eles começaram um trabalho de missionários, e 5 anos se passaram muito rápido, e não deu para fazer muita coisa. Então eles resolveram ficar mais tempo. Eles foram ficando mais 5 anos, mais 5, e as coisas começaram a acontecer, e ao longo de muitos anos da vida deles, eles dedicaram ao serviço da missão naquele país. Eles conseguiram plantar igrejas clandestinas, mas também foram perseguidos, tiveram doenças quase terminais, eles foram presos, mas o trabalho foi acontecendo naquele lugar. Eles viveram naquele lugar por quase 30 anos. Quando chegou o momento da velhice, tendo passado a vida toda naquele lugar, aquele casal então decidiu voltar para sua cidade, depor as armas, aposentar. Então eles avisaram por cartas as famílias da igreja que enviaram eles, seus amigos que ainda moravam naquela cidade, dizendo assim: estamos voltando, vamos chegar tal dia. Compraram uma passagem de navio e começaram a viagem, a voltar. E enquanto eles voltavam, aquele pastor falava com a sua esposa: que tipo de festa estão preparando para a gente lá na nossa igreja, quando a gente chegar? Afinal de contas, a gente viveu uma vida inteira em missão. Deus deve estar preparando algo majestoso para a gente quando a gente chegar em casa. Quando a gente chegar em casa, que festa nos espera? E na viagem eles foram sonhando com o reencontro dos amigos, com a festa na igreja, com a festa em casa.
Afinal de contas, foram muitos anos servindo ao Senhor longe, num país distante. Quando eles chegaram e atracaram o navio, eles estavam na 3ª classe, não tinham dinheiro para viajar em 1ª classe, mas eles viram da janela, da pequena janela, uma festa que estava preparada para receber alguém. Então o pastor falou: vejam, prepararam uma festa para a gente. Quando eles conseguiram sair, a 1ª classe já tinha saído, e na realidade a festa tinha acabado, porque a festa não era para eles, era para alguém que havia vindo na 1ª classe, algum famoso que tinha chegado na cidade. O pastor pensou assim: bom, vamos até a igreja. Eles devem estar lá, nossos amigos, nossa família deve estar reunida na igreja. Eles devem ter preparado uma festa para receber a gente na igreja, os missionários, uma vida inteira. E eles foram para a igreja. Quando eles chegaram na igrejinha deles, onde eles foram pastores e de onde foram enviados, não havia ninguém. Então ele lembrou que o amigo dele tinha dito assim: passe na minha casa para pegar a chave da sua casa, que está comigo ainda. Ele virou para a esposa e falou assim: já sei, eles devem ter preparado uma festa na casa do fulano, ele mandou a gente pegar a chave lá de propósito, eles devem estar todos reunidos lá. Quando ele chega na casa do amigo em que havia combinado de pegar a chave, não havia ninguém na casa, havia apenas um bilhete na porta dizendo assim: estamos fora, a sua chave está na caixinha do correio. Ele pega a chave na caixinha do correio, ele olha para a esposa e falou: já sei, deve ser uma surpresa. Eles devem estar todos lá em casa, nos esperando chegar. A festa deve estar preparada lá em casa, deve estar todo mundo lá. Quando ele chega na casa dele, abre a porta, não há ninguém. Apenas os móveis velhos, empoeirados, da velha casa que eles tinham e que tinha ficado fechada por longos anos. Quando ele entra naquela casa vendo que ninguém havia sequer se importado com o retorno deles, ele se indigna com Deus e começa a blasfemar contra Deus, dizendo assim: é isso que o Senhor tem preparado para nós? Depois de 30 anos servindo ao Senhor no país distante, passamos fome, passamos por doenças, fomos presos, e é isso que o Senhor prepara para a gente quando a gente chega em casa? Indignado com aquilo, ele rejeita Deus e sai de casa e fala para a mulher dele: eu vou embora, eu vou beber, eu não quero mais saber disso, venha comigo. E ela disse assim: não vou. Eu vou ficar aqui, vou limpar a casa, eu vou preparar uma comida, eu vou arrumar as nossas coisas. E ele falou assim: você ainda acredita nesse Deus, que depois de tudo que a gente fez por ele, é isso que ele preparou para a gente quando a gente chegasse em casa? E ela disse: sim, eu acredito. Então tá bom, se você acredita nele, pergunta para ele se é isso que ele tinha preparado para nós quando nós chegássemos em casa. Ele saiu, passou o dia todo fora, bebendo, voltou muito mal. E quando ele chegou em casa à noite, ele perguntou para a mulher dele: e aí, você falou com Deus? Ela disse: falei. E você perguntou o que eu mandei você perguntar? Ela falou assim: perguntei. E o que ele respondeu? Eu perguntei para ele se era isso que ele tinha preparado para nós quando nós chegássemos em casa. E o marido perguntou: e o que ele respondeu? Ele me respondeu: ele mandou eu falar para você que nós ainda não chegamos em casa. Sabe, São Paulo pode ser seu endereço, mas seguramente São Paulo não é o seu lar. As bênçãos que Deus tem preparado para nós são muito maiores, mas elas estão reservadas para outro lugar. Aqui nessa vida haverá sofrimento, Ele quer nos livrar desse sofrimento, mas Ele também quer libertar o nosso coração dos desejos que temos pela paz que esse mundo pode dar. Talvez você esteja procurando Jesus pelo motivo errado. Você está procurando Ele para resolver os problemas dessa vida, porque você não quer a presença dEle, você quer o que Ele pode fazer. E nesse momento Ele está oferecendo para você aquilo que há de mais importante: a presença dEle na sua vida, mesmo que os seus desejos não sejam por Ele realizados, porque na sua infinita bondade Ele sabe o que é melhor para nós. E quando a vida parece dura demais aqui, Ele quer nos lembrar que aqui não é o nosso lar, e que não é para cá que Ele está preparando a nossa festa, porque a nossa casa não é aqui. São Paulo pode ser seu endereço, mas São Paulo não é o seu lar. A gente vai louvar agora sobre esse Deus que é bom, sobre a bondade desse Deus. Que você se conecte com Ele e que Ele liberte você dos sofrimentos desse mundo, mas te livre também do tipo de paz que esse mundo oferece. Que Deus te abençoe. Tua graça nunca
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, bom Deus, obrigado porque o Senhor é fiel em todo tempo. O Senhor conhece a nossa vida, as nossas lutas, os nossos dramas, as nossas alegrias, os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos quereres. E nós sabemos que o Senhor se preocupa conosco e nos quer bem e nos quer fazer bem aqui nesse mundo. Mas, Senhor, que o nosso desejo por aquilo que o Senhor pode fazer por nós jamais seja maior do que o nosso desejo por Ti, de maneira que a Tua presença ela nos seja sempre suficiente, que a Tua companhia, a Tua presença nos baste, de maneira que desejemos cada vez mais ao Senhor do que aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Que nós nunca nos esqueçamos que essa vida que temos posta a ser vivida aqui, ela pode ser alegradora sim, na Tua presença. Que a gente aprenda a tirar o nosso coração daquilo que nos dá segurança aqui. Que a nossa fé, a nossa paz não repouse naquilo que o mundo dá, mas que descanse na paz que o Senhor nos oferece. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. E nós desejamos a todos Feliz sábado! Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha